Olá, boa noite a todos. Então, vamos começar nessa noite com friozinho aqui. Vamos começar, né, o nosso estudo de hoje. E eu vou compartilhar aqui, tá, a nossa mensagem. Uhum. Pronto. Tá todo mundo. Então, hoje é a lição 27 do Vinha de Luz, indicação de Pedro. Pedro, né? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Essa é a indicação de Pedro. Então vamos lá a mensagem. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Então, ele já começa dizendo aqui, que se apartar do mal, nós estamos nessa caminhada aí milenar, né, de várias encarnações, trazemos aqui, né, na nossa bagagem nossos acertos, mas nossos erros, e aí ele está falando, né, desses nossos equívocos, e que é bem desafiador praticar o bem, né? Já que a gente está arraigado a essas paixões e a gente retorna e muitas das vezes nos deixamos de novo nos levarmos por aquelas mesmas quedas do passado. E aí ele vai dizer, olha, né? Como é que a gente vai buscar a paz e segui-la se a gente ainda está envolvido com esses velhos, né, caprichos, com essas imperfeições? Aí ele continua: cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas, e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Então, nos deixamos, né, nos envolver pelas ilusões e paixões do mundo, e aí ele diz que nossos desvios nos trouxeram, né, até os dias de hoje. E hoje, eu complemento, mas uma grande parte da humanidade ainda não tem essa lucidez. Mas nós que aqui estamos, já conquistamos essa lucidez de nos olharmos. E esta, ele continua, é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados, que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se nos o ideal ou fira-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, o que não vale tão somente desejar paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Emmanuel. Então, ele fala aqui no final que nós devemos
nos afastar do mal que está em nós. É tudo olhar para dentro. Então, ele diz: vamos lá praticar o bem, porque a gente tem tudo que a gente precisa estar aqui conosco, vamos embora. Vamos buscar a verdadeira paz que está dentro de nós, né? Como é que eu me pacifico? Então, ele está mostrando ali. Então, mesmo, né, com todos esses desafios, a verdadeira edificação é olhar para dentro, é começar dentro de nós. E nos afastarmos, né, ele diz, não basta evitar o mal, mas eu tenho que me afastar dele. Como? Não praticando mais, né? Então, evitar não é você olhar para ele, nossa, eu ainda sou muito orgulhosa, né? Então, olhei para ele, encara e transforma, né? A Joana fala muito isso, né? E aí eu me afasto dele. Não basta evitar, eu olho e buscar essa transformação dentro de mim, semeando sempre o bem, né? Então é isso que ele deseja para nós, né? A paz, buscá-la, segui-la com persistência da nossa fé, aprendendo, né, cada vez mais a nos olhar intimamente. Val, quer fazer a nossa prece? Fazer. Graças a Deus. Jesus, amoroso Mestre, quantas lições viemos aprendendo no decorrer de tantos anos. Ajuda-nos, Senhor. Nós que ainda temos dificuldade em colocar estas lições em prática, muitas vezes. Muitas vezes o mal nos envolve e temos dificuldade em nos desviar dele e seguir por um caminho de luz, de paciência, de perseverança, buscando a tua luz, que está dentro dos nossos objetivos. E para isso foi que viemos, para buscar esta luz, fazer brilhar esta luz que está dentro de nós. Mas para fazer brilhar é preciso aprender a acionar o botão da luz, da esperança. Envolve-nos, Senhor, nesse momento em que todos nós estamos aqui buscando entender, nos esclarecer, nos fortalecer, através dos ensinos da doutrina espírita, deste livro, que tanto nos tem ajudado a conhecer o outro plano da vida e a nos conduzir melhor neste mundo terreno que habitamos por ora. Sê conosco, Senhor, e envolve-nos a todos e a nossa irmã Miriam, para que ela seja mais inspirada, fortalecida e traga para cada um de nós aquela luz que desejamos encontrar. Que a tua luz e a tua paz se faça para sempre conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos, né, para o capítulo 37. Mas antes disso, hum, trazer Ô, só a lembrança, Miriam, né? posso atrapalhar um pouquinho antes de começar? Fala. O meu som que está baixo, ou o som de todos está baixo, ou só o meu que está? Eu estou te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Tá ouvindo? Tô. Tá. Eu Você também não Eu tô. vou tentar. Eu está tô ouvindo sem som bem. aqui. Eu vou tentar entrar de novo, tá, Valério? Pode entrar, não tem problema não, Uhum. Tá, eu tá? vou sair e vou tentar entrar de novo. Se continuar baixo, eu vou pelo meu aparelho, tá? Tá bom. Tudo bem, não tem problema. Tá. Então, nós vamos, né, só relembrar, né, o capítulo 36, só um resumo, bem resumido. Que, né, mãe e filhos, né, estavam lá no Evangelho no Lar, terminando. Então, neste capítulo, né, lembrando, André Luiz ele observou a conversa entre Dona Isabel e os seus filhos após a leitura e interpretação do Evangelho, aonde o filho questiona a situação de pobreza da família após a morte do pai. Aí são tecidos comentários sobre a riqueza, a pobreza e a proteção divina.
e, né, mostra o quanto era elevada a Dona Isabel, a sua boa educação que ela estava dando aos filhos e como ela exemplificava de forma útil. Então, esse capítulo 36 foi em torno, do Evangelho no Lar. Hoje, o capítulo 37, vamos continuar no santuário doméstico, que é onde André Luiz e seus companheiros estão ali para, né, observar o que acontece em uma casa onde não só se faz o evangelho no lar, mas como tem um espírito de tanta elevação quanto Dona Isabel. Então, André Luiz e os outros espíritos, vamos ver que eles se alimentam, e o autor espiritual, ele diz que não é possível fazer uma analogia aos alimentos terrenos. Nós vamos observar também hoje que há comentários sobre os efeitos da prece, e essa prece, nós já estudamos a prece em capítulos anteriores, do vento, das tempestades, como eles vão assustar os espíritos ignorantes que vagueiam pelas ruas, e também nós vamos, né, ver que eles buscam asilo, de preferência em casas de diversão noturna ou em residências abertas. E vamos ver o que é essa residência aberta. E também é descrito o intercâmbio positivo entre encarnados e desencarnados que se amam. Então, esse vai ser a abordagem do nosso capítulo 37. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Terminado o culto familiar, um dos companheiros também rendeu graças. Esperemos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem, disse Aniceto, sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Bem-aventurados os que cultivam a paz doméstica, exclamou uma senhora simpática que estivera presente ao nosso lado durante a reunião. 2 cooperadores de nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como esta, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. Então, aqui ele já começa, né, falando, ele valorizando a importância de um lar, né? A família, ela é importante, a família, a sua construção, porque ela é de natureza divina, mas ele vai mais além, né? Porque nós temos famílias e famílias, mas, né, com todas as suas, né, divergências, com todas as suas individualidades, mas essa família consegue vencer e implantar, né, o amor e a convivência quando existe o lar, né? Quando se convive entre mais do que 4 paredes, né? Mais do que os tijolos, é Emmanuel que fala isso, o lar é o quê? É o respeito, é o carinho, é o afeto, é o cuidado, é o auxílio, é o saber silenciar numa hora, é mostrar, é orientar, é educar, é tudo isso, né? Então, ele fala que bem-aventurados, felizes são aqueles que cultivar a paz doméstica, cultivar, é saber conviver e cultivar o entendimento. Claro que tem dias que, né, dentro do lar, existem algumas pequenas, né, desavenças, ninguém, né, nem todos, melhor dizendo, pensam igualmente, mas essa paz é cultivada sabendo um respeitar o outro, a maneira do outro pensar, a maneira do outro ser, o limite de cada um, ou seja, né,
é cada qual, né, com a sua individualidade, buscando ali uma harmonia, né, dentro desse respeito, desse cuidado, desse auxílio, dessa orientação. É aí, né, que ele fez questão de colocar, porque tudo se passa, né, nesse santuário doméstico, que é onde Dona Isabel buscava cultivar, né, toda essa harmonia, embora, né, sempre há algumas divergências, né, dentro do nosso dia a dia, isso tudo é normal, porque isso estimula até, né, o nosso crescimento, nos faz ver muito mais além do que, né, os nossos olhos físicos, principalmente nós que temos, né, essa compreensão que vai muito mais da vida além da matéria, que ela segue. E sabemos que estamos aqui num retorno para, juntos, afetos e desafetos, aprenderem, né, a cultivarem, né, essa harmonia, esse equilíbrio, esse amor através do lar. E aí, ele, né, enquanto ele está falando tudo isso, né, vieram e serviram, ele está falando da alimentação, que como a alimentação lá, ele não consegue fazer, né, uma analogia por conta, né, que é uma leveza, é totalmente, né, é diferente aonde eles se encontram, né? Porque sabemos que tem, né, colônias, né, dentro do próprio, né, várias cidades e colônias dentro do próprio umbral, e que da onde se originam vários espíritos, cada um por suas afinidades e sintonias, que moram, residem, né, vivem dentro de determinadas colônias, ali aonde é tudo muito mais grosseiro. Então, ali é lógico que o alimento deles é também muito próximo que ao nosso alimento, né? A matéria daqui da Terra, por conta ainda dos fluidos grosseiros, né? Por onde eles vivem, devido à sua própria natureza ainda, né? Que estão em um estado mais, né, inferior, por conta das suas próprias condutas enquanto estiveram encarnados. Mas aí aonde André Luiz está, ele está dizendo, olha, é de uma pureza que a gente pode imaginar, né? É, sobre, né? É plasma divino, né? Tá? Então, tudo ali, esses alimentos são fluídicos, ou seja, né? Tá? Tudo ali é sutil. Aí a gente imagina, né? Porque André Luiz, em várias lições dele, em vários livros, ele comenta, né, dos caldos que são servidos, e a gente ouve e lê também, né, em em outras literaturas, né, espíritas, falando, né, dos caldos que servem, tudo. E a gente brinca, né? Vamos para lá, vai tomar caldo, né? Mas, né, a nossa sutileza, que já foi alcançada ali por eles, que até agora já aprenderam também, estão conseguindo volitar, tudo isso é uma conquista do espírito que está, né, em sua caminhada. Sabemos que conforme o grau evolutivo, isso se diferencia, mas ele está mostrando ali. Para ele, né, tudo é novo, e ele falou assim, olha, não tem como, né, explicar, mas que como eles estão nesse santuário, né, eles estão dentro desse santuário doméstico, que tudo isso é construído, né, na matéria através deste lar. E eles estão ali mostrando, né, em outra dimensão, mas como que a maneira como nós vivemos e convivemos, a maneira como nós é, construímos, né, a nossa edificação dentro do nosso lar, né? Ou seja, dentro do ambiente doméstico em que nós vivemos, vai se tornando esse santuário. Somos a perfeição? Claro que ainda não. Mas dentro, né, daquilo que nós entendemos, que nós buscamos, que nós temos esse conhecimento e, através do esforço diário, colocamos e buscamos ainda mais colocar em prática, né? Porque a gente sabe, não basta só, né, saber entender, mas a gente tem que colocar isso em prática. E quantas das vezes é desafiador, né? Porque a gente vai, quer fazer,
e, de repente, a gente, né, não consegue naquele momento. Mas como nós já temos esse olhar e essa consciência que nós precisamos, né, caminhar, então a gente vai e fica e presta mais atenção a nós, não ao outro, né? Prestamos mais atenção naquilo que nós sentimos, pensamos, agimos, estamos na ação, né? Nas palavras, e com isso nós vamos aos poucos conseguindo vencer a nós mesmos. Então ele fala, olha, ali não havia essa proliferação desses elementos, né, mais baixos, por quê? Porque eles tinham bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva, porque eles estavam neste santuário doméstico. E mostra, mais uma vez, como é importante, né, nós dentro, né? Sabemos que temos ainda algumas limitações, mas dentro, né, daquilo que todos nós já entendemos, buscamos, né, a harmonia no nosso dia a dia, sempre através do quê? Né? Do nosso esforço. Que a gente, daqui a pouco, opa, né, tá? Peraí, né? E a gente já falou nas outras lições atrás, né? Como podemos manter, né, esse equilíbrio e essa harmonia do lar, né? É através das nossas, né, preces, que a gente vai falar aqui hoje, daqueles outros capítulos que falamos da importância da música, tudo, né, são instrumentos que nós buscamos para manter esse equilíbrio no, né, dentro do nosso lar. Mas o mais importante são, sim, é a nossa ação interna e externa. Então, ele está mostrando para isso só através, né, por conta de né, da alimentação, ele está passando isso para a gente. E aí, antes de continuar, a gente abre um parêntese, né? Quer dizer, o evangelho no lar, né, é essa luz presente em nossas vidas. Não interessa se você mora num casebre, numa mansão, não interessa. A questão é o que você faz para manter, né, essa harmonia dentro do seu lar. Que tipo de conversação você tem, o que você busca no seu dia a dia, ouvir, assistir, né? Porque as pessoas buscam, né, através das mídias, da televisão, seja o que for, né? Tudo isso colabora para esta harmonia. Então, por quê? Porque tudo é vibração. Vibração e afinidade. E aí a gente, né, traz aqui só para a gente relembrar que a vibração e a afinidade espiritual elas estão relacionadas à nossa sintonia vibratória. Aí a gente fala assim, em que eu estou vibrando? Como que eu estou vibrando, mantendo a minha vibração no meu dia a dia? Porque a gente sabe que a afinidade espiritual descreve a ligação vibratória que une espíritos com níveis evolutivos e interesses e tendências semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Então, essa sintonia, ela se baseia na natureza dos nossos pensamentos e sentimentos predominantes de cada um. Poxa, mas aí dentro de uma família, a família tem 5 pessoas, né? Como manter, né? Esse equilíbrio é dentro do meu lar, onde, né, moram 5 pessoas e cada um ali, vai trazer, né, aquilo que ele vivenciou no seu dia a dia, vai trabalhar, vai estudar, né, né, veio da rua, ou seja, né, aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, a nossa vida diária. Aí ele está, né, tá trazendo para nós que tudo isso está relacionado, né, a cada um de nós, o que nós trazemos. Por isso, né, a importância, aí a gente volta a falar de novo do Evangelho no Lar, porque nos traz, uma vez por semana, mas, né, está sempre nos trazendo, olha, tá? O roteiro a seguir é esse aqui, tá? Não esquece, tá bom? E a gente vai lá, abre o Evangelho naquele dia, naquele horário, aquela coisa toda, mas trazendo, né, para nós aquela lembrança que vai, né, perpetuar durante aquela semana até o próximo dia que você vai fazer o Evangelho. Então, aquela lição que veio, que não foi um acaso, que a gente leu, refletiu e tudo, ela vai estar internalizada. E fora, né, o que você, né, a egrégora que você forma
dentro do seu lar, em volta dele, né? Mais proximidades, mas aqui a gente está focando no nosso lar. Então, o que que você traz? Essa egrégora que é formada, que você mantém. Aqui a gente não está falando de santidade, porque não somos, né? Ainda. Tudo é sempre ainda, a gente está a caminho, né? Mas o que que a gente, né, busca, né, trazer, né, para dentro do nosso lar, para a nossa própria vida, e o que que eu posso contribuir para que eu possa, né, vivenciar junto com os meus, mesmo sabendo que cada um, né, traz. Você chegou dentro de casa, trouxe aquilo que você vivenciou naquele dia, veio do trabalho, e hoje no trabalho tá, ó. Então, assim, todo mundo convive com outras tantas pessoas, né? Nós vivemos, né, cercados, né, de pessoas encarnadas e desencarnadas. E o que que atraímos, né, para nós, dependendo do interesse, tendência. Então, essa importância do evangelho está sempre trazendo, né? É aquela criança, é aquele jovem que está ali dentro né, daquela família, como é o caso, né, da dona Isabel aí com os filhos, e sabe que tem aquele menino, né, aquele filho que já, né, ele já vem com outras, né, tendências, e que, né, essa família se reuniu não por acaso. Então, assim, em toda a família também acontece a mesma coisa. Então, esse evangelho que nós fazemos dentro do nosso lar, né, não é um ritual, é muito mais, né? Significa muito mais, né? Porque a gente está aqui para fazer ritual, mas é aquele encontro, acima de tudo, né? Das nossas mentes, do nosso, né? Da nossa alma, tá? Que vai, né, trabalhando aqueles momentos, né, e edificando dentro de cada um de nós, né, essa luz, né, que é o Evangelho, que é o roteiro para as nossas vidas. Então, é isso que ele está trazendo, mostrando para nós, né, que as coisas que poderiam acontecer não acontecem. Ele está falando ali da alimentação, mas agora vamos entrar, né, por outros caminhos, por conta de quê? Por conta, né, desta, né, dessa luz que se acendeu no seio, né, desta família, como de tantas outras famílias que buscam esse momento. Ah, mas tem aqueles lá da família que, né, não querem participar. Não tem problema, faça você, porque você está sendo, né, aquele ponto de luz para esta esta família, para o seu lar e para toda, né, todos aqueles que também são atraídos, né, neste momento e que também precisam, né, dessa, dessa lucidez, dessa luz para também continuar as suas caminhadas. Então, olha só, né, o quanto nós podemos ajudar com um simples ato. E isso vai também envolvendo todos os membros daquela família que, né, se for contar aqui, de vários relatos que a gente tem, né? Eu tenho de famílias que começaram só um membro fazendo e depois de algum tempo, nem que depois de um ano, e outros depois de alguns meses e tudo, estavam todos ali participando, né? É aquela, né? É aquela persistência, né? No bem. Continuando. Enquanto a família humana de Isidoro fazia frugal refeição de chá com torradas numa saleta próxima, fazíamos nós ligeiro repasto, entremeado de palestra elevada e proveitosa. O ambiente continuou animado em teor de franca alegria. Depois de 23 horas, a viúva recolheu-se com os filhos em modesto aposento. Intraduzível a nossa sensação de paz. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. As flores veludosas recendiam. A claridade espiritual ambiente como que espancava as sombras da noite, respirando as brisas cariciosas que sopravam da Guanabara. Reparei, nós estamos no Rio de Janeiro, ele está falando, né, lá, né? Naquela época, né, a gente já falava a Guanabara. Reparei pela primeira vez delicado fenômeno que não havia observado até então. Uma pequena carinhosa,
enquanto a mãezinha palestrava com um amigo, despreocupadamente colheu um cravo perfumoso, num grito de alegria. Vi a menina talar, quer dizer, colher a flor, retirá-la da haste, ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, quase que de súbito. A senhora repreendeu com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Aniceto, sorrindo bondoso, explicou discretamente. Esta é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. E ele virá até aqui? Interrogou Vicente, curioso. Virá pelas portas do sono físico, acrescentou o nosso orientador sorridente. E aqui o que que André Luiz achou algo diferente é quando ele percebeu que, né, quando a menina colheu a flor, retirou da haste, quer dizer, materialmente o cravo, né, se emurchecia. Então, o que que é isso, né? Porque nós sabemos que, né, ali é o princípio inteligente, né, da matéria. Então, esse ato dela refletiu, né, na matéria, quer dizer, naquele cravo, logo ele murchou. Aí a gente vai lembrar que o princípio inteligente, ele está ali, como diz Leon Denis, Delmita, né? Lá na Aí ele vai seguindo pelo vegetal, pelo animal, né? O hominal até o ser angelical. Então ele está mostrando aí, ele achou que, né, ele viu algo que ele ainda não tinha vivenciado, presenciado, como que reflete, né? O lado ali, o fenômeno, né? Entre aspas aqui, né? É, espiritual, fluídico, né? Naquele cravo que estava materialmente sendo arrancado, mas o que ele estava mostrando ali, né? Tá? A gente para e vê assim, é o princípio inteligente, né? Que mais à frente, né? Ele vai, né, evoluir a ponto depois, né, de chegar até nós, humanos. E por isso que a gente percebe, né, que em nós está o nosso, essa nossa caminhada evolutiva do princípio inteligente. Você vê que nós temos o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, todos dentro, né, do nosso, né, organismo, da nossa construção, né, desse corpo físico. Nós temos todos os reinos em nós, né? Bom, né, e aí ele continua. Quer dizer, a mãe chamou a atenção, né, com carinho, com desvelo, mas, né, ele apresentou e mostrando que os encontros acontecem, né, através do nosso sono físico, e nós, né, bem o sabemos, porque isso acontece, né, com todos nós. Então vamos, né, relembrar mais um pouquinho o que que ele está falando. Ele está falando do desdobramento, né, que nós, né, vivenciamos todos os dias, né, todas as noites, quando, né, vamos, né, dormir, descansar, quer dizer, buscarmos, né, renovar nossas energias para o corpo físico, porém nos desprendemos e o nosso corpo espiritual sai, né, para as suas tarefas, estudos, encontros ou desencontros, em tudo correspondente, né, da maneira que nós vivemos, né, materialmente, enquanto encarnados, né, no nosso dia a dia. Então, ele fala para a gente o seguinte: o desdobramento ocorre geralmente de forma inconsciente. Nem todos conseguem lembrar ou guardar memórias conscientes. Isso vai variar os graus de desprendimento e lucidez. Durante o desdobramento, o nosso perispírito pode aproveitar esse momento em companhia dos amigos, que é o que está acontecendo ali nesse momento. Ela vai se encontrar com o marido que está encarnado. E mentores espirituais. Podemos nos transportar para diferentes regiões no astral e que tudo vai depender, logicamente, da nossa afinidade energética, né? Mas que colabora também muito, né,
com aquilo que do nosso preparo antes de dormir, que tem, né? Aquilo, se a nossa vida naquele dia foi um pouco conturbada, nós vamos nos preparar, né, antes de adormecer, né? Reavaliando aquele momento. Sabendo que antes de dormir, o que que eu vou buscar, né? Eu vou ver filme, que tipo de filme, aquilo que nós já, né, já sabemos e ouvimos e estamos sempre relembrando, né? Para nós, para esse preparo. E aí a gente pede, né? Às vezes a gente pede assim, eu quero dormir, que eu possa ir, né? De encontro, né? A lugares onde eu possa ter mais conhecimento. Gostaria de, né? Durante o sono físico, participar de equipes que possam estar ajudando. Aí vão vindo tantas coisas que a gente pode pedir, né? Mas assim, dentro das nossas condições, tudo que for possível para que a gente possa também, durante o nosso sono, né, estarmos realizando tarefas, né, benéficas, tarefas que, né, possamos colaborar não só conosco, mas com aqueles, né, que nós possamos também ajudar. E ele continua: somos atraídos para companhias que estejam em harmonia com nossas atitudes diárias, com as nossas intenções, pensamentos e desejos. Podemos visitar pessoas desencarnadas, visitar colônias espirituais ou permanecer aqui na Terra. No caso dela, ela estava indo se ali esperando para que ele, no caso ele, o marido encarnado, ia vir de encontro a ela, para que eles pudessem, né, realizar, né, várias situações juntas, né, mas situações, né, que ajudam a eles, né, no progresso e evolutivo de cada um deles. E a gente pode visitar as pessoas, né? Às vezes a gente vai dormir e quando acorda, eu falei assim, sonhei com meu pai, sonhei com minha avó. Estava tão bem. Puxa vida, se eu sentir, né? Não consigo, né? Assim, você acorda às vezes até emocionada que sentiu aquele abraço, aquela pessoa querida e tantas outras coisas, né? Mas tudo, e outras vezes, né, tudo está ligado também às nossas vivências diárias, né? As intenções também, né? Então é importante. O que que eu estou agasalhando no meu pensamento, no meu dia a dia, os meus desejos, né? Vivemos num mundo em que há um caos, mas temos, né, aprendemos com o Evangelho, né? Porque, né, por pior que seja aquele ser que ainda está no seu estágio mais primitivo de inferioridade, na sua mais pura ignorância, onde, né, ele mantém, né, a sua essência no mal, mas devemos ter compaixão. Então, para eles, a gente envia luz, né? Luz, né, sem, né, se envolver muito, mas transmita a luz, né? Para que a gente não se deixe dominar por ódio, né? E outros desejos que não vão condizer e nem vão nos ajudar e nem ajudar aquele que está nesse estágio, né, de inferioridade. Então, como que nós temos que estar, né, nos olhando nos nossos dias a dia para que depois, né, a gente possa ter esse sono tranquilo, benéfico, que também e que vai nos ajudar, né? Eu quero buscar mais conhecimento, então me desprendo, eu quero estudar hoje, escolas, né, que não faltam também, né, no mundo espiritual, e tudo aquilo que nós, né, sabemos. Então, esses encontros, aquele encontro, como eu queria tanto, né, pedir perdão para uma pessoa que não está mais encarnada. A gente pode? Claro que pode, né? Então, é nutrir naquele pensamento que no momento certo, né, e você vai conseguir chegar até ele, e até ela, seja quem for, e conseguir conversar, né, e perdoar ou pedir perdão, seja, né, qual for a sua boa intenção. Como diz ali, as nossas intenções, né, que elas devem ser sempre, né, benéficas. Então, ele mostra aqui para nós, né, fazendo esse parênteses, só para a gente lembrar, né, e entender, né, como é que as coisas se desdobram. E isso é natural, porque acontece conosco todos os dias. Mas eu não me lembro de nada. Não é para lembrar, né?
quando é para lembrar, a gente lembra que os nossos benfeitores, né, espirituais estão conosco, né, para nos ajudar naquilo que for necessário. E às vezes a gente lê, vivencia algo, né, lembra daquilo que eu estive ali, tudo, mas não consigo me lembrar o que o outro falou, o que veio aquele durante, né, aquelas vivências que estivemos, né, extrafísica, mas no momento certo a gente lembra, as coisas vêm. Ou então, né, depois vão vindo intuitivamente no nosso dia a dia. E aí ele continua, estas ocorrências. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente continua. Quem quiser, só dizer. Estas ocorrências no círculo da crosta dão-se aos milhares, né, como a gente estava falando, né? Todas as noites, com a maioria de irmãos encarnados. O sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Estava surpreendido. Aquele trabalho interessante a que nos trazia Aniceto, com tão vasto campo de serviços gerais, fazia-me intensamente feliz. Em cada canto pressentia atividades novas. Embora as luzes que nos rodeavam, notei que os céus prometiam aguaceiros próximos. As brisas leves transformavam-se repentinamente em ventania forte. Não obstante, as sensações de sossego eram agradabilíssimas. Então, ele está falando para a gente assim, está formando uma tempestade. O vento na crosta é sempre uma bênção celeste, exclamou Aniceto, sentencioso. Podemos avaliar-lhe o caráter divino, em virtude da nossa condição atual. A pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados é aproximadamente de 15 mil quilos. Todavia, é interessante notar, aduziu Vicente, que não sentimos tamanho peso sobre os ombros. E aí ele vai explicar. É a diferença dos veículos de manifestação, esclareceu Aniceto atencioso. Nossos corpos e os dos nossos companheiros encarnados apresentam diversidade essencial. Imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona, sem maiores dificuldades, pela qualidade do material de que se constitui. Porque nós estamos na matéria, então o nosso corpo ele tudo é mais o quê? É mais grosseiro, é mais denso. E quando você, né, vai, né, para o mundo espiritual, volta para a sua pátria espiritual, ele vai se tornando cada vez menos denso a partir do momento em que você vai, né, adquirindo progressos, como o André Luiz, que agora eles já até conseguiam, né, volitar, né, e cada vez mais iriam se aperfeiçoar na medida em que eles iam progredindo, né, no mundo espiritual. Então, ele está me explicando para ali nessa diferença entre nós que estamos aqui na matéria, que ainda estamos, né, presos, né, ao nosso corpo físico, e eles que estão nesse momento, né, evolutivo deles. Não vamos comparar aqueles espíritos que vivem em zonas mais inferiores, que ainda estão densos, tudo por conta, né, do estágio em que eles se encontram. Acho que parou, amiga. Né, fizeram, remorsos, culpas e tudo mais, que os mantém ali nessa densidade. A essa altura do esclarecimento, notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei
com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Provocavam assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Confesso que insopitável receio me invadira o coração. Generoso, como sempre, Aniceto nos tranquilizou. Não tema, disse. Sempre que ameaça tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre, e os aguaceiros os incomodam tanto quanto ao homem comum distante do lar. Então, ele está explicando aqui, mostrando, né, que quando chega uma tempestade, até aqueles que já se encontram, né, em outra dimensão, né, espiritualmente, eles eles sentem medo, querem correr para um lado e para o outro, ficam apavorados. E esses, né, ele estava anotando ali, André Luiz, nossa, cada um, né, que tinha uma aparência, porque tudo é o mental, e porque são aqueles espíritos, como ele mesmo, né, está mostrando para nós, que espíritos ainda, né, que têm, né, o seu aspecto ainda grosseiro, tudo inferiorizados, tudo ligado àquilo que eles construíram na vida terrena. Ou seja, aqueles espíritos que prejudicaram as pessoas, aqueles que roubaram, aqueles que foram maledicentes, aqueles que caluniaram, que traíram, ou seja, que levaram as suas vidas totalmente, né, afastadas das leis divinas. Então, eles ficam vagueando. Por isso que a gente observa, né, quando a gente está caminhando na rua e temos, né, esses moradores, né, de rua, e a gente observa que muitos deles ficam falando assim, né? Ah, coitados, né? Já está totalmente desequilibrado, porque está na rua, está falando com um, falando com o outro. Ah, tudo imaginação. Mas nós sabemos, né, que nem tudo é imaginação. Que eles estão assim conversando, falando. Ontem mesmo eu vi um que estava ali conversando e brigando com aquele que ele estava vendo, porque são esses espíritos, né? E que eles vão se acercar por afinidade, por sintonia daqueles irmãos, né? E eu estou dando esse exemplo daqueles que vivem nas ruas, né? Tá? E eles são, tá? Atraídos também por eles. E vão também perturbá-los, porque eles estão totalmente desequilibrados, perturbados, trazendo ainda tudo aquilo que eles, né, construíram enquanto estavam encarnados e vão, né, logicamente, né, ali se afinizar com aqueles que também, por estarem, né, em desequilíbrio, por se encontrarem, na rua, desamparados, à margem, né, da sociedade que a gente, né, vê, e aí também eles se ficam ali né, vamos dizer assim, eles estão ali nessa afinidade, né, e naquela sintonia, e ali eles ficam, né, perturbando aqueles que estão, né, na caminhada ainda, quer dizer, ajudando ainda mais a desequilibrar aquele irmão que está, né, passando por essa grande provação e expiação, nesse momento. Então, ele está explicando, olha, mas não temam, não, né? E as aparências que eles tinham, isso, né? É o que você mentalmente, e que nós também, lá naqueles capítulos iniciais, nós também já vimos e estudamos, né? É o que você constrói, traz dentro de si, e você vai, através do seu pensamento, criando essas formas, pensamentos, você vai co-criando e trazendo tudo que está, né, em você. E formavam, né, esses verdadeiros, como ele diz, animais, com as aparências aterrorizadas, porque é a construção
né, deles enquanto estavam encarnados foram as piores, né, possíveis. Então ele mostra assim, olha, e eles, mas quando vem, né, alguma tempestade, eles, né, saem dali correndo, porque eles ainda estão ligados aos sentidos físicos. Porque quando a gente vê, nossa, está relampejando, olha como é que ventou, e vem uma tempestade aí, e a gente já começa a ficar preocupado, né? Olha o que pode acontecer, mas por eles estarem ligados também muito fortemente aos sentidos físicos, eles também sentem. E eles buscam de preferência, eles vão buscar abrigo. Aí ele continua. Buscam de preferência as casas de diversão noturna, onde a ociosidade encontra válvula às dissipações. Quando isto não se lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda apresenta a mesma densidade característica. E demonstrando interesse em valorizar a lição do minuto, acrescentou: reparem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração, que são inimagináveis. Mesmo a gente já tendo estudados, né, há alguns capítulos atrás, né, ligados tudo à prece, o que ela traz, a oração, pensamento que vai, né, muito mais além, vai para o cosmos, para o universo, vai, atinge e é inimaginável, mas ele fala que toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico para esses momentos que às vezes muitos nem imaginam. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. A gente volta lá para cima e a gente vai entender o que são essas residências abertas. Né? A gente fala, eu fecho janela, eu fecho porta, eu fecho tudo, né? Mas o que são essas residências abertas? São essas, né, residências que nós, através daquilo que nós agimos, né, e de como nós agimos no nosso dia a dia, nós atraímos para dentro de casa. Ela não tem aquela proteção. hum? São as residências abertas. Mas por que ela não tem proteção desprovidas? Ah, mas eu não tenho meu protetor, o outro não tem também lá o protetor dele, o anjo de guarda. Então, como é que essas residências, pela vivência do seu dia a dia, protetores, a gente sabe que tem nossos anjos de guarda, nós também já vimos isso, eles estão ali para nos amparar, para nos proteger, porém, nós que muitas das vezes, pelas nossas atitudes, pensamentos, nos afastamos deles, e eles só ficam ali, né, tá? Quem se afastou fui eu, mas eles estão sempre ali, né? Mas o que ele está dizendo é isso, né? Muitas residências, elas não têm essa proteção que é criada por cada um de nós, né? Aí ele volta de novo a valorizar, tá? O evangelho no lar e o benefício da oração. Nós oramos, sim, né? Como a gente falou no início, a oração, ela realmente, né, nos fortalece, nos ampara, nos protege. Mas quando eu falo na minha presença aqui e agora, né, tá? Eu orar, mas presente. Orar presente é você estar entendendo, é eu ouvir o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, o que eu estou falando, mesmo que não seja em palavras, seja mentalmente, né? Que oração é essa que eu estou fazendo? E isso é importante, porque vai criando, ele fala, nós somos energia, tudo é energia.
Aí ele fala dessa emissão eletromagnética, tudo é magnetismo. O que que eu vou atrair, né, com essa oração que ela é, né, ela tem um poder, né, que alcança, como eu já falei, e nós já vimos também, né? A gente fala do outro lado do mundo, ela alcança o cosmos, o que, né? E de que maneira e o que nós estamos orando, como, de que forma, o que que eu estou pedindo. Então, isso é muito importante, dessa valorização. E a gente não precisa, né? A gente já viu também isso, sempre, tudo que chegamos até agora, tudo já foi visto, que a oração ela tem que vir daqui de dentro. Por isso que eu falo, é na presença, né? Daquilo que eu sou, do como eu estou, é a oração que vem de dentro, é a conversa, né? Com Deus. É aquela história do Zé que chega lá, oi, Jesus, sou eu, Zé, né? Então, assim, na hora em que ele precisava, oi, Zé, eu sou, né, o Cristo. Então, é isso. Oração é daquela mais simples, mas que vem daqui de dentro, que eu quero, que eu penso, que eu quero ajudar, que eu quero, né, fortalecer o outro, que eu estou pedindo mesmo para mim. Ah, poxa vida, né? Eu fraquejei hoje, não, me equivoquei. Então, é aquela oração, mas protege, né, o meu lar, né? Porque enquanto a gente dorme, né, o nosso corpo físico está ali, mas, né, pedimos, né, essa proteção e conforme a gente ora, a gente cria, né, tá, uma egrégora de luz, né, ao redor, né, não só do nosso lar, né, da nossa casa, mas envolvendo, né, todo aquele, toda aquela rua, bairro, aquilo aonde a nossa oração chegar, mas sabendo que através, ele fala de novo, desse evangelho no lar, né, mais, né, iluminação interior nós vamos adquirindo, né? Não só, né, uma claridade para, né, o nosso lar, para essa proteção, mas também, né, em torno, né, de nós, por nós, para nós e também que vai ascender através de nós, porque aí, como Dona Isabel, nós podemos virar esse feixe luminoso, né? Aí a gente fica pensando assim, mas eu ainda sou tão imperfeita. Sim, nós temos ainda, né, nós equivocamos, nós erramos, ainda temos as nossas imperfeições, mas nós estamos, né, a caminho, né? Nós estamos buscando, através do nosso dia a dia, das pequeninas situações, nos melhorarmos. E é por esse esforço que aqueles que nos cercam, espiritualmente falando, que estão nos vendo, né, é que eles vão e compreendem toda a nossa vontade, todo o nosso esforço, e nós somos ajudados por aquela sinceridade de até, né, olharmos para nós e falar assim, eu errei, eu conversando comigo mesmo. Mas, nesse momento, né, eu abro em prece, em oração, né, me desculpando, né, em pensamento, né, trabalhando essa questão, né, do auto-perdão, o que que eu fiz, o que que eu vou planejar, aquelas tudo que possa vir naquele momento, mas nesse momento também pedindo que, agora, que eu vou, né, adormecer, que o meu lar fique por mais um dia, né, ele possa estar, né, dentro dessa egrégora de luz, protegido e amparado, e todos aqueles com quem eu convivo. Por mais esse dia amanhece, eu já começo abrindo os olhos e agradecendo. Gratidão por mais um dia. O que vai acontecer não importa. Eu já estou agradecendo, porque tudo que vier é para o meu aprendizado, é para o meu aprimoramento, é para o meu fortalecimento, é para tudo, né, que vai me agregar em ser um ser melhor. Então, eu já vou agradecendo, não importa o que venha, porque tudo também é para, né, estimular em mim as virtudes, né, que a gente traz latente aqui. Então, vamos embora, o que vier acontecer, já vou agradecendo. E aí eu vou pedindo, bom, né?
que hoje eu escolho vibrar, porque a gente está falando de vibração, afinidade, sintonia. Vibrar, eu sou energia, então eu escolho vibrar neste dia na frequência de todas as formas de amor. Isso é uma prece. Formas de amor. Amor, caridade, amor, paciência, amor, tolerância, amor, desculpa, amor, todas as formas de amor. Eu escolho vibrar, porque não sei o que vai acontecer, né? Tá? Em todas as formas de amor, do amor de não julgar, de tudo que eu encontrar pelo meu caminho hoje. Então, isso não é uma prece, né? E nós vamos criando, né, toda essa ideia e fortalecendo o nosso lar, né? Quer dizer, a mim, tá? A todos aqueles com quem nós convivemos, mesmo aquele que está, né, um pouco, né, como, né, o filho da dona Isabel ali que ela quer, né, colocar na orientação, né, no roteiro do evangelho, mesmo aquele que tem um membro que vai mais para um lado, que vai mais para o outro, mas está ali sob essa égide, porque nós mantemos que, às vezes, dentro de um lar, eu ou uma pessoa pode ser aquele feixe de luz, mas basta ser aquele feixe de luz para que tudo possa, né, se harmonizar ou se equilibrar ou ter que vivenciar mesmo nos momentos mais desafiadores da melhor maneira possível. É isso que ele diz. Então, vamos valorizar. Ele está chamando a atenção que essa lição ela é maravilhosa, porque eles não adentraram ali. Por quê, né? Por conta, né, da vibração, né, e da proteção que tinha aquele lar. E aí a gente fala de novo, o que que é vibrar, né? Refere-se à energia emitida por nós, por um ser, determinada por seu estado emocional, mental e espiritual. Essa energia é percebida por espíritos como ondas ou campos que são atraídos. Olha como é que é importante, né? A gente está sempre olhando, né, o nosso estado emocional, com sentimentos, né? De novo, né? Eu estou agasalhando, isso não está legal, eu tenho que, né? Que é onde eu vou vibrar, né? Então, se eu mantiver aquele, por exemplo, estado mental, tem aqui uns pensamentos, aquilo já está se tornando um hábito. Que pensamentos são esses, né? Então, se eu mantiver isso, né, dentro dessa onda, é onde eu estou vibrando. Aí, daqui a pouco, acontece uma coisa, nossa, mas só atraio, por que que eu só atraio pessoas que, nossa, não são nada verdadeiras, só estou me decepcionando, eu não consigo ter uma amizade legal. Pessoas sinceras, quando eu penso que é falsa, como é que é fofoqueira, é isso, né? Só está querendo se aproximar de mim com interesse. Por que que isso está acontecendo comigo? E aí você diz, mas em que campo você está vibrando? Eu estou dando um exemplo real, tá? De coisas que estão acontecendo, né? Uma pessoa conhecida. E eu estou sempre mostrando para ela. Mas aonde que você está vibrando? Não, mas eu desejo uma... Olha para você, ninguém pode fazer pelo outro. Eu só estou te alertando. Olha o que que você vibra, o que que você traz dentro de você. Que sentimento, que pensamento, o que que você está trazendo? Olha, é você que tem que mergulhar. Autoconhecimento é isso. Aí a gente dá um toque, a gente não pode fazer pelo outro, a gente pode, sabe, ajudar, tá? Ser uma luzinha para pegar e jogar. Olha, mas é você que tem que fazer, somos nós que temos que fazer. O movimento é meu. Em que você está vibrando? É isso que ele está dizendo para nós, tá? E aí eu atraio, né? Frequência vibratória pode ser compreendida como a energia emitida por um ser. Então, é isso. Que energia eu estou emitindo? Determinada por seu, de novo, estado emocional, mental e espiritual. Essa energia, ela é percebida por espíritos e médiuns, todos somos médiuns, né? Como ondas ou campos que podem facilitar ou dificultar, aqui no caso, né, da mediunidade, uma comunicação. Mas no caso, né, do nosso dia a dia, também nós podemos atrair esses espíritos, né,
para nós conforme o nosso estado emocional. Estou muito para baixo, o que que eu vou atrair? Aqueles espíritos também que, olha, vivem, né, num estado entristecido, deprimido. É isso, porque é aonde é o meu campo que eu estou vibrando, né? Então, a lei de sintonia vibratória, ela é muito importante, porque ela afirma, né, que semelhante atrai semelhante. Então, assim, a frequência vibratória que de nós vai determinar o tipo de espírito que ele poderá atrair. Então, essa lição ela está trazendo para nós e, né, lá a Aniceto está falando, olha, mostrando para nós a importância do evangelho no lar, da prece, e para nos mantermos, né, equilibrados, harmonizados, né, nessa paz interior, né, mesmo com todos os desafios diários, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, as nossas provas são diárias. Mas, né? Você fica zen o tempo todo, não é isso que a gente está falando. Mas a gente poder se olhar e se perceber, né? Nossa, se está acontecendo isso e isso comigo, peraí, o que que eu estou vibrando que eu não estou conseguindo ainda, né? Tá? Perceber. Aí é um mergulho dentro de você mesmo. Não tem como, É né? uma coisa também que Não não é? é um dia ou alguns dias que você está É, triste, que você passou por um problema. É natural que a gente fique triste, né? com Como você está certeza. falando. Não é por isso que a gente vai atrair É. espíritos dessa Aham, natureza. É a persistência nesse estado, né? É a exatamente. persistência, como é a persistência daquele que é maledicente, Isso. não é? Vive falando mal dos outros, né? Não é uma coisa que uma vez você fez, é uma Não, é. constantemente. É. Então, isso fica no teu campo vibratório. Uhum. E aí atrai, porque Ah, a gente tem, como a Miriam falou, a lei de sintonia, né? Os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, eles nos auxiliam, mas eles não podem interferir naquilo que é domínio nosso, né? A doutrina espírita nos explica que a gente não deve ter esse tipo de comportamento. Raiva, todo mundo tem, né? Acontece uma coisa, você fica com raiva na hora, você esbraveja, nós somos humanos, né? Nós ainda estamos aqui treinando para melhorar. Mas aí passa um dia, 2 dias, você vê, que besteira também, né, me aborreci com fulano que falou uma mentira, uma coisa de mim e tal, ou de alguém que você conhece, alguma situação que aconteceu com você, que é uma coisa que não devia ter acontecido, mas você entra numa vibração ruim. uhum. Aí você vai, não posso, eu já entendo isso, já conheço isso, já a doutrina me ensinou, o Evangelho de Jesus, a gente conversa tanto, a gente debate tanto isso nos estudos, aí você começa a sair daquela situação, né? Porque você tem um entendimento, embora aquilo te pegou de surpresa, te incomodou, te indignou, aí você se envolve um pouco, mas aí você tem aquele olhar, né, de perceber que você, embora a tua intenção fosse boa, você entrou numa furada, Uhum. porque entrou numa vibração que vai trazer prejuízo para você, não é? Então, quando a gente, agora está muito em voga isso, quando a gente quer ter sempre razão, a gente acaba se trumbicando. Sim. Não é? Então a gente não é dizer assim, deixa o errado acontecer, não é isso. É usar de outros meios, de Uhum. outra forma, para tentar corrigir ou ajudar a corrigir alguma coisa que precisa ser corrigida ou modificada de maneira mais tranquila, mais sensata, usando de outros meios, né, que não aqueles do confronto, para você anular essas vibrações que não estão só em você, estão ao redor de você, né? Porque quando uma Uhum. situação atrapalha alguém,
né? Ou um grupo, não existe apenas uma pessoa que está a favor e a outra que está contra. Existem grupos, né? Falanges de pensamento, como nós temos nós encarnados, também existe no mundo espiritual. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Mas não é porque a gente ficou um dia, 2 dias, Ah, assim, meio zangado por uma situação que nós vamos atrair espíritos ruins. é. Mas sim, como foi falado, pelas nossas atitudes perseverantes, de E quando se dias, torna hábito, né? de É. anos, né? E que a gente gosta, às vezes, de ser assim, de ter a Uhum. razão, de ter a última palavra, É. né? A gente é que tem que decidir as coisas, a gente não admite ouvir os outros para ver se o outro tem alguma coisa para nos dizer que possa modificar o nosso pensamento, que a gente possa estar errado, não é? Porque E, nós não estamos certos todo o tempo. Então, só para a gente não ficar com medo, né? claro, não, porque isso aí é Porque só a quando é. gente, se nós formos contabilizar, tem sempre Nossa. um momento do dia que a gente faz um julgamento, Ah, é. a Mas gente, isso quando se torna hábito, aí sim, né, tá? É. exatamente, aí sim. Aquela pessoa que é E negativa, a só importância, né, da prece, né, do culto do é. Evangelho Hum. e da prece também, né? Não apenas no dia do culto, mas a prece a todos É, os no dias, dia a né? dia. Aquilo saneia, né? O Mas ambiente que a gente mora, ajuda os nossos vizinhos, não uhum. é? Quando a gente faz o culto no lar, todo o nosso prédio, ele é favorecido pelos benfeitores espirituais. Então, várias pessoas fazendo, imagina, pega todo um quarteirão, né? A gente não, né? Às vezes não pensa nisso, né? É. Mas é Isso muito, muito, muito importante. é importante, né? E ajuda a sanear. A pessoa só não pode se retroalimentar, né? Tá? É. Porque, né? Ah, eu faço a prece, eu faço isso tudo, mas é uma pessoa que está sempre com um pensamento negativo, tá? Porque não muda, porque é Sempre. difícil, né? Porque É, isso é um sistema de crenças, é. temos Aí, que é difícil você sair, você uhum. Já vem vamos arraigado, às dizer, vezes. né? Ah, Você é. romper com isso. Você Sim, tem um modo de ser que você não consegue, que segue. você não consegue, né? Você tem que você conseguir consegue. Você, na verdade, você diz que não consegue, você que somos nós, Uhum. dizemos que não conseguimos porque nós não queremos, porque É, nós não sei. gostamos de ser É. assim. Uhum. Nós gostamos de ser assim. É Assim, você... igual o que tem um vício, que fuma, o que bebe, ou seja lá o que for, o vício que for, né? A maledicência, o vício que for. Uhum. Mas eu não faço tudo, mas eu não consigo. Não, não consegue, não. Você não quer, você não quer, você gosta do que você É. faz. E no Uhum. momento que a gente passa a não gostar, a começar a ver que aquilo que a gente faz é ruim, faz Uhum. mal a gente, faz mal o outro, fere a gente, né? A gente vai começando a dar vontade, você fala uma coisa só. Ia falar cinco, você fala uma coisa só, né? Verdade. Então você É. vai diminuindo até você não falar. Você pensa, mas não fala. Uhum. Aí depois você treina, você nem pensa e nem fala, né? Então é um trabalho, como foi colocado, né, no início, a Miriam falou, interior, para a gente Uhum. sair dessa situação que a gente vive. É esforço diário, né? E a vontade, né? Está lá o livro dos Espíritos, né? Para nos lembrar, A né? nossa energia ser boa, ser positiva, ser harmônica, as pessoas gostarem de estar perto da gente, né? Uhum. Porque senão, Se a né, a gente, gente se a acaba gente just... fizer um círculo e Hum. todos nós ficarmos bem perto um do outro, Uhum. se nós não estivermos sentindo nada, porque quando a gente fica assim, né, o nosso campo interfere Uhum. no campo do outro que está do nosso lado, do outro que está do nosso lado, né? Se a gente se sentir bem, então quer dizer que aquilo estamos todos em harmonia.
Quando a gente começa a sentir mal, a É, mão está perto, o braço isso, assim, você começa a sentir mal, é porque ali já tem uma diferença de energia, de vibração, de frequência. é A gente verdade. sente isso no próprio corpo, Uhum, né? mesmo. É um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. É. Isso aí é, né, é o nosso esforço, né, diário, né? São hábitos que a gente vai, os hábitos que não são bons, a gente vai transformando-os em hábitos, né, bons. E é isso daí, a gente tem que se reconhecer e não justificar, né, no externo, né, no outro, ou na situação. Sou eu, né, e tem que procurar descobrir, né, por que está vibrando E assim, aquilo que né? você falou, tudo, mas eu oro tanto, mas acontece sempre Pois comigo. é, Porque a gente exato. continua pensando, atraindo aquilo, aquilo não saiu da gente, né? Não, é verdade, é isso mesmo. Ele continua: o homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Quer dizer, não vai adentrar aquela casa, né? Porque está encontrando, né? Está vendo, né? Toda Uma aquela corrente a magnética, né? corrente, Que eles impede veem que ele entre aquela luminosidade e vibração, ele. pela Uhum, frequência. é, Assim, a mesma coisa na casa espírita, porque lá exato. na casa de Dona Isabel era um centro espírita, É isso. um Uhum, local de acolhimento para os instrutores, né? Os benfeitores espirituais se refazerem, né? Enfim, então precisava de ter esse ambiente, né? uhum. Daí a momentos penetrávamos de novo no salão abençoado da residência modesta, lá Dona Isabel. Como quem estivesse atravessando um país de surpresas, outro fato me despertava profunda admiração. Isadoro e Isabel vieram a nós, de braços entrelaçados, irradiando ventura. Aquela viúva pobre do bairro humilde vestia-se agora lindamente, não obstante a adorável singeleza de sua presença. Sorria contente ao lado do esposo, via-nos a todos, cumprimentava-nos generosa. Meus amigos, disse ela serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Porque, né, eles estavam, né, fora do corpo físico, as crianças iam ficar em casa ali dormindo, né? Mas eles estavam ali dormindo, né? Também extrafisicamente, e ela estava dizendo, ó, cuida deles, tá? Aí eles responderam: vá, minha filha. Respondeu uma senhora idosa. Aí aquela senhorinha, aproveite o repouso corporal. Deixe os meninos conosco. Vá tranquila. É o anjo de guarda ali, né? Tá? Pode ir tranquila que nós cuidamos deles, né? O casal afastou-se com a expressão de um sublime noivado. Nosso orientador inclinou-se para nós e falou: observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher generosa, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. E aqui ele está falando, né, mais uma vez, né, de Dona Isabel, que ela, né, como já falamos nos outros capítulos, ela é um espírito de determinada elevação e, né, ela estava ali, né, nos seus afazeres, e quando ela estava, né, doméstico, de orientação, educação, tudo enquanto estava né, ali acordada na matéria, e quando ela se desprendia, ela continuava ali né, a sua dedicação, né? Porque ela falou assim: vou sair, né, aí agora, né, em uma excursão. O que que eles vão fazer, né? Essa excursão, eles vão ajudar a quem? Então, ele estava falando, olha só, né? O sacrifício, né, individual deste espírito, né?
quanto encarnado, e, né, quando ela se desprendia e ela continuava nessa, né, ação, que por ela, ela escolheu, né, essa caminhada através, né, de toda a sua resignação, hum, que estava, né, ficou viúva, toda a sua resignação, mas ela tinha toda esse cabedal espiritual, né, com esse entendimento da continuidade da vida, e ela continuava com ele, né, com o seu amado, percorrendo outras vias, em outra dimensão, e continuando esse trabalho. Isso daí né, para nós, Não é para mostra. qualquer um. Não, pois é, é isso aí, né, tá? Mas é para a gente também, né, tá? A gente vai aprendendo, né? Estamos na nossa caminhada. Mas ela está mostrando aí, né, o quanto É é, a destinação de todos nós, né? é de todos nós, né? E mais uma vez, a página inicial, quando Pedro fala, né, tá? Ele fala assim, que a morte física, né, ela não soluciona os problemas, né, de ninguém a que está ligado, né? Porque o problema de cada um está ligado, né, na lição, né, ao íntimo de cada ser. Então, o que a gente viu nessa lição, né, daqueles, né, que buscaram, né, conforme o seu livre-arbítrio, ao qual os mentores não podem interferir, respeitando, né, a caminhada de cada um, aqueles que se encontram nessa caminhada ainda encarnados, aqueles que aqueles que, né, desencarnaram como esses espíritos que estavam vagando por aí, né? Então a morte física não transforma ninguém de anjo de um dia para o outro, eles continuavam ainda presos, vivenciando tudo aquilo, né, que eles, né, construíram na Terra ou deixaram de construir, né, seguindo o roteiro, né, do Evangelho ou, né, as leis divinas que estão nas consciências de todos nós, e eles, né, se, né, inclinaram para o lado contrário. Então vai mostrando, né, tudo, né, aquilo que nós vimos de importante enquanto estamos encarnados, né, a questão da prece, da oração, como ela é importante no nosso dia a dia, né? E também, mais uma vez, valorizando o Evangelho do Lar, o quanto nós, né, beneficiamos não só a nós, mas, né, a todo o nosso quarteirão, a todo o bairro, aquilo aonde nós podemos abranger e, né, em outros planos, né, em outras dimensões daqueles que nos ouvem, né? Até onde nossa voz pode chegar. E aqui alguns, né, como a gente vimos, né, ali no Evangelho no Lar, que também são tragos para, né, naquela condição de ouvintes, mas que tem ali toda a espiritualidade, né, é, controlando, né, para que eles também possam ser ajudados. Então, a gente, né, imagina, mas a noção vai muito mais além desses momentos, né, de prece, de evangelho no lar, e também, né, daquilo, da maneira, ou melhor dizendo, que nós vibramos no nosso dia a dia, né? E estamos sempre atentos, né? É, aquilo que Chico Xavier sempre falava, né? Né? O pássaro vem, ele cria um ninho, mas ele não pode deixar ele ficar ali, né? Ou seja, não deixe, né? Não podemos não deixar, né? Que aquilo que nós sabemos que não é bom para nós, né? Nem para o outro, é criar hábitos, né? Porque os hábitos nocivos é que vão, né, mostrar em que eu estou vibrando no meu dia a dia, né? Então, eu acho que isso aqui é que a gente termina, né, o capítulo, né, de hoje, né, do nosso, do nosso estudo, né, dos mensageiros. E mais uma vez a gente permeando aí, né? Santuário doméstico, falando de lá, da importância, né, de tudo isso, né? E quanto que nós temos que trabalhar o nosso trabalho, né, do dia a dia para mantermos, né, essa harmonia e esse equilíbrio que, né, somos humanos, estamos aqui, né, com as nossas
né, os nossos desafios diários, mas, né, com o nosso esforço, com a nossa vontade de buscarmos sempre, né, o melhor. Então, no nosso dia a dia, a gente vai vencendo, como eu digo, né, é um dia de cada vez. Deixemos fluir e vivamos, né, no presente. É sempre no aqui e agora. Amanhã será outro dia. Vamos em frente, né? Quem quiser colocar algo, está aqui aberto. Se não, né, a gente vai para o nosso, né, para a nossa prece de encerramento, sabendo que hoje vamos envolver, né, todos aqueles nossos, né, nomes que estão ali no nosso grupo. Então, alguém quer fazer a prece? Quer que eu Então, faça? sim. Tá bom. Que bom, Marcinha. Por favor. Deus, nosso Pai, que está sempre presente em todos os nossos momentos, em todas as nossas aflições. Queremos agradecer mais este dia, mais essa oportunidade de podermos estarmos todos juntos, estudando e tentando aprender um pouquinho para vivermos melhor o nosso dia a dia. E também podemos exemplificar um pouquinho naquilo que aprendemos para todos ao nosso lado. Então, obrigada mais uma vez, essa noite de estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, e que todos os nomes que estão para a prece, ou então que estão em nossas mentes, que todos possam ser abençoados, possam receber aquela vibração de amor, de saúde, de esperança, né? Um carinho, que todos, Pai, possam receber as suas vibrações. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada. Mais um dia, né? É, Mais um dia vencido, né? graças a Deus, né? Final de semana para todos. Ótimo para todos. Para vocês também. Obrigada. Muito Tá. Obrigado, Miriam. Obrigado, Valéria. Tchau a obrigada. todos. Foi muito bom. Muito Tchau. obrigada. Valeu. Valeu. Gente, Obrigada. obrigado, tá? Muito Beijo. bom. Tchau. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Boa semana. Bom Boa restinho. Beijinho no Bom coração receita de de todos, semana. hein? Tchau. É, fim Tá de bom, semana. velha. Beijinho. Bom feriado. Um beijinho no Bom coração de feriado. todos, hein? Tchau. Tchau. Feriado? É, também. Tá bom. Então tá, tchau. 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 Boa semana. Boa semana. Eu Obrigada.